Aquele que é o nosso Criador. Não, se você está fazendo, você pode fazer melhor. Aleluia. Diga, eu não te chama. Diga, o fogo ainda não se apagou. Diga, o avivamento ainda não terminou. Há uma graça diferente que Deus derramou nesse ministério. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Diga hoje. Diga, não sei como você veio, mas deixa de profetizar. Eu sei que você vai sair daqui de uma forma diferente. Diga, não sei quais são os seus problemas, o que está te afligindo, mas eu me garanto, se você crê na palavra de Deus, alguma coisa vai acontecer na tua vida. Aplauda o Senhor. Diga, eu sei onde eu passei para chegar onde eu cheguei. Diga, há um Deus que me sustenta, há um Deus que me defende, há um Deus que me levanta. Eu sou imperfeito, mas vim adorar um Deus que é perfeito, que é perfeito, que é santo. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Vai lá. Amém, diga aleluia. Amém, diga aleluia. Diga no passado, a tua criança não vai enfriar. Eu vou em chama. Ou você pega fogo, ou você pega fogo. Eu sei aonde Deus te tirou. Quando eu vou adorar, não vim me exibir, não vim mostrar roupa. Eu vou agradecer por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez, tudo que Ele está fazendo. Ele ainda vai fazer na minha vida, na minha família, na minha geração, nessa igreja. O plano de Deus não vai fracassar. Eu sou feliz pela graça de Deus. Aplauda o Senhor Jesus.
de amor, morreu. Não só morreu, mas no terceiro dia. No terceiro dia. No terceiro dia. Ao terceiro dia. Na minha vida. E tudo vai se levantar. Tudo vai ressuscitar. Você pode aplaudir Jesus. Aplauda mais o Espírito Santo. Uau! Alguém diga aleluia. Shalom, igreja. Eu disse shalom, igreja. Eu disse shalom, doente. Eu disse shalom, igreja. Shalom, abençoados. Shalom, cabeças. Shalom, prósperos. Shalom, forte vão avançar. Shalom, mais que vencedor. Shalom, descendente de Davi. Shalom, mesmo corpo como Cristo. Você pode aplaudir Jesus? Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia, por gentileza, no livro de 1 de Reis, capítulo 16. Olha, igreja, não se acostumem a adorar Deus de uma só forma. A partir de hoje, entramos numa outra dimensão daquilo que é a espiritualidade nesse ministério. Esse trabalho que foi feito, o seu recebeu e o seu respondeu. Sabe, a partir de hoje, você está proibido de adorar Deus relaxadamente. Eu, quando estou aqui a adorar Deus, eu começo a lembrar onde é que Ele me tirou. Eu lembro o que Ele fez por mim todos os dias da minha vida. Eu lembro que se não fosse Ele, eu nada seria. Eu nada poderia. Ele disse em João capítulo 15, sem mim, nada podes fazer. Só adora quem entende a dependência que ele tem para com Deus. Eu se estou de pé essa hora aqui à frente, não é porque sou melhor do que você, é a bondade e a graça de Deus. Aleluia. Se eu vim adorar, vou adorar como se fosse o meu último dia. Vou dar o meu melhor. Aleluia. 1 de Reis, capítulo 16, verso 29. Peguem as vossas Bíblias, por favor. Coral, muito obrigado. Du, nesse fundo está mesmo muito bom. Eu não preciso daquele bam, 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 não. Eu só preciso desse fundo. Aleluia. 1 Reis, capítulo 16, verso 29. Quem já achou diz glória a Deus? Levanta ainda, por favor. Vamos ler a palavra de Deus. Depois vai sentar já em reverência à palavra. Amém? Eu não entendo. Quando as pessoas sentam muito no culto, estão cansados? Ele disse, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Há alívio na palavra de Deus. Aleluia. 1 Reis capítulo 16, verso 29, assim diz a palavra do Senhor. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel, no ano 38º de Azá, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mau aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Diga comigo, serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal. Diga comigo, e levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um ídolo, de modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Palavra do Criador. Agora pula para o capítulo 18 do mesmo livro. Só vai no capítulo 18. Lemos no 16, agora vai no 18. A partir do verso 2. Aleluia. Quem já achou diz, já estou lá. 1 Reis capítulo 18, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor. E foi Elias apresentar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Diga comigo, a fome era extrema em Samaria. Agora pulemos por verso 4 do mesmo capítulo. Isso é 1 Reis 18, agora versículo 4. Paramos no 2, amém? O versículo 4. Quem já achou diz, já estou lá. Diz assim a palavra, porque sucedeu que destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas, olha comigo, 100 profetas. E de 50 em 50 os escondeu, diga comigo, os escondeu. Numa cova
e os sustentou. Diga comigo, os sustentou. Diga, com pão e água. Agora, olha a pessoa que está do teu lado. Diga, profeta, Deus está a te sustentar com pão e com água. Esse sustento não é no palácio, é na cova, é nos problemas, é nas dificuldades. Mas uma coisa, não importa o problema, o que importa é o sustento, é o pão, é a água, é a palavra, é o Espírito, é o avivamento. Aplauda o Senhor Jesus Cristo por essa palavra. Como está o assento, por gentileza? Oremos então. Pai, no nome de Cristo, eu convido a pessoa do Espírito Santo a tomar as rédeas nesse lugar. Reconheço a minha dependência a Ti, Espírito Santo. Fala conosco nessa noite. Abre o nosso entendimento. Nos ensina a Tua palavra. Manifesta a Tua graça, a Tua bondade. O Senhor sabe que eu dependo de Ti, que sem Ti não posso fazer nada. Eu peço que a Tua graça seja derramada de maneira abundante e assustadora nesse lugar, para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o reino de Deus avança e para que a igreja entenda qual é o seu papel nessa terra. No nome de Jesus Cristo, eu creio, por isso orei, e oro, por isso creio, no nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode aplaudir mais uma vez o Senhor Jesus? Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque o tema que vamos abordar é um tema extremamente relevante para aquilo que é o corpo de Cristo. Aleluia. Paulo diz que Deus deu alguns para pastores, profetas, apóstolos, mestres, para o aperfeiçoamento dos santos. Então, todo dia que nós nos reunimos aqui para ouvir a palavra de Deus, na verdade estamos a ser aperfeiçoados aquilo que é a imagem e semelhança de Deus. Toda a pregação que é feita nesse altar, o objetivo primordial é que o caráter de Cristo se desenvolva dentro da tua vida. Porque uma vez que você está cheio de Cristo, tudo é possível para a tua vida. Amém. Aleluia. Amém. O tema que nós vamos abordar, vocês já estão inteirados, porque eu falei sobre isso no domingo. Vamos falar sobre como identificar o altar na família e como destruir. Diga comigo, como identificar o altar na família e como destruir. Aleluia. Primeira coisa que precisamos ter em conta, o altar é uma palavra que aparece na Bíblia 364 vezes, se você usar a versão King James. Aleluia. O altar é uma palavra que aparece na Bíblia 364 vezes, se você usar a versão King James. O altar é uma ideia de Deus e não do diabo. Muita gente, quando eu falar de altar, a tendência é pensar no altar satânico ou no altar das trevas, mas a palavra altar, ou a intenção, ou a ideia de altar, não começou com Satanás, começou com o próprio Deus. Diga comigo, o altar é uma ideia de Deus. O livro de Gênesis menciona a palavra altar 10 vezes. Só no livro de Gênesis, se você for estudante acurado daquilo que é as Santas Escrituras, você vai encontrar no livro de Gênesis a palavra altar repetida 10 vezes. Diga comigo, 10 vezes. Quando eu estou a dizer que existem várias menções da palavra altar na Bíblia, a minha intenção é te levar a entender que esse tema é bíblico, porque tudo que aprendemos aqui tem que estar de acordo com a inspiração da palavra de Deus. Aleluia. Então, quando eu te levo a entender essas coisas, é porque você entender que é um assunto bíblico. Muita gente que não compreende a realidade espiritual se escandaliza quando falamos desse tipo de realidades. A graça que Deus derramou nesse mistério é a graça da libertação. E a libertação, ela é um assunto extremamente bíblico. Por isso a Bíblia diz que se pôs o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. E a Bíblia também diz, conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Aplaude no Senhor Jesus Cristo. Eu estou diante de uma igreja inteligente, uma igreja bíblica participativa, uma igreja que tem a mente de Cristo, uma igreja que quando ouve a palavra entra e gera transformação na vida deles. Sabe? Paulo está dizendo que a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quer dizer que a palavra tem vida. E atenção, vida própria. Uma vida soberana, uma vida que não vai morrer nunca, uma vida que é toda poderosa, uma vida que gerou todas as coisas. A palavra é viva e eficaz. Significa, se você está recebendo a palavra de Deus, vida e eficácia tem que ser o sustento da tua vida. Quando você recebe a palavra, você deixa de ser uma pessoa comum e se torna alguém comum. Quando você recebe a palavra, Deus apaga a história do teu passado e começa a construir uma nova história contigo. Por isso a Bíblia está dizendo que você é uma carta escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo de Deus. Significa, quando as suas lerem da tua vida, não vão encontrar fracasso, derrota, vergonha, reprovação, ignorância. Vão encontrar conhecimento, habilidade, vão encontrar unção, graça, capacidade. Não, estou a pegar na igreja errada. Pensei que você podia aplaudir Jesus. Oh! Aleluia! O altar
é um lugar, ou uma plataforma, ou um sistema onde o reino espiritual entra em contato com o reino físico por motivos legais. O altar é um lugar, é um sistema, é uma plataforma em que o reino espiritual entra em contato com o reino físico por motivos legais. Alguém entendeu? Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz que toda a multidão do povo estava fora orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé, à direita do altar de incenso. Esse texto fala de Zacarias, o pai de João Batista. A Bíblia nos conta que ele estava no altar a oferecer a oração, a queimar o incenso. Naquela altura o incenso tipificava as orações do povo de Deus. Então, enquanto ele estava no altar a oferecer a oração, a Bíblia diz que um anjo apareceu ao lado dele, em pé ao altar. Então eu disse que o altar é um local, é um sistema, é uma plataforma em que o reino espiritual entra em contato com o reino físico por motivos legais. Quando o anjo veio ter com Zacarias naquele altar, entenda, o anjo não veio ter com Zacarias na casa dele. Veio ter com Zacarias em pé à direita, no altar onde ele estava oferecendo a oração, significa todo altar requer uma oferta. Aleluia. Onde tem altar tem que ter oferta. Zacarias, a mulher dele não fazia filho. Aleluia. Ele foi no altar oferecer o incenso. Foi oferecer a oração a favor dele, a favor do povo israelita. Enquanto ele ofertava o incenso no altar, o anjo apareceu ao lado dele. Significa, o altar é uma plataforma que abre a dimensão espiritual e faz com que os espíritos entrem na dimensão física, com direito legal, e começam a operar na terra. A terra, ela foi criada na dimensão física. Os anjos são seres espirituais. João capítulo 4 diz que Deus é espírito. Aleluia. Nós somos uma tricotomia. Somos um espírito, temos um corpo, temos uma alma e habitamos num corpo. Diga, eu sou um espírito. Tenho uma alma e habito num corpo. Significa que existem três tipos. Existe Deus, que é espírito. Existem os anjos, existem nós como seres humanos. Mas a questão é, a Bíblia diz em Salmos que a terra Deus deu no Filho do Homem. O que significa que nós, como seres físicos, é que temos direito legal de se mover na terra como quiser, do jeito que quiser, quando quiser e da forma que nós quisermos. Mas em contrapartida, os anjos, como são seres inspirados por Deus, criados por Deus, na dimensão espiritual, eles só têm a permissão de se mover como querem no céu. Aqui na terra, para um anjo se mover, ou para um espírito se mover, requer um direito legal do homem. Aleluia. Da mesma forma que um anjo ou um espírito precisa do direito legal para se mover na terra, Deus, sendo espírito, também precisa de um direito legal para se mover na terra. Está a entender? Significa o quê? Deus é soberano. Ele é onipotente, ele pode fazer tudo o que lhe apraz. Mas em contrapartida, Deus estabeleceu, segundo a sua soberana vontade, que quando ele tivesse que intervir, tinha que ser por intermédio da oração do seu povo. Por isso é que ele disse, clama-me a mim, eu vou te responder. Quer dizer, Deus pode responder, mas ele não responde se você não clamou. Quer dizer que o teu clamor é uma permissão legal que abre a dimensão espiritual para Deus se manifestar na terra e fazer coisas acontecer na tua vida, na tua história ou na tua família. Alguém diga aleluia. Para comprovar a minha afirmação, Zacarias, enquanto oferecia o incenso no altar, ele deu permissão legal para o anjo se manifestar na dimensão física. E começou a falar com ele, Zacarias, a tua mulher está grávida. Ela vai dar à luz um filho e não sei quem. Zacarias duvidou, por isso ficou mudo. Aleluia. Significa o quê? O altar espiritual que Zacarias levantou era um altar divino. Porque aquele incenso era um sacrifício oferecido para quem? Para Deus e não para os demônios. Aleluia. Aleluia. Diga, estou a entender, pastor. Diga, estou a aprender, pastor. Você pode aplaudir o Espírito Santo? Existem dois tipos de altar. O altar divino e o altar maligno. O altar de Deus e o altar satânico. Aleluia. O que determina o impacto do altar é a dimensão do sacrifício que é posto no altar. Todo altar que é altar requer um sacrifício. No tempo de Zacarias, ele ofereceu o incenso. Era sacrifício para quem? Para Deus, para a divindade. Diga comigo, para a divindade. Quando você tem um altar que você oferece sacrifício para Deus, você está dando direito legal a Deus e aos anjos de se manifestarem na terra de forma legal ao teu favor. Aleluia. Quando você levanta um altar que oferece sacrifício para outra pessoa,
para outro espírito, que não seja o Espírito de Deus, que não seja Deus, significa que você está dando direito legal a Satanás ou os espíritos malignos para mexer na tua vida, na tua família, na tua geração de forma legal. Aleluia. Estão a entender o que eu estou a explicar? Quando você edifica um altar para Deus na tua vida e na tua família, você está permitindo Deus e os anjos de manifestarem na tua vida, na tua geração. E repara, o altar tem muito a ver com as gerações. Quando Zacarias ofertou o sacrifício no altar, o incenso, o anjo não veio falar de dinheiro, de carro ou de casamento. Veio resolver o problema da infertilidade que a mulher dele carregava. Significa que o altar é uma coisa que passa de geração em geração. Aleluia. Da mesma forma que o altar para Deus vai de geração em geração, o altar satânico também domina de geração em geração. Pastor, o que essa história tem a ver com a minha vida? Cada pessoa que está aqui, ele vem de uma família. Cada família há um altar que lhe sustenta. No mundo não existe nada sem espiritualidade. A espiritualidade pode ser motivada por Deus ou por Satanás e os seus enviados. Alguém diga, estou a aprender, pastor? Alguém diga, estou atento, pastor? Alguém diga, eu tenho a mente de Cristo, pastor? Alguém diga, eu vou ser transformado, pastor? Alguém diga, eu vou ser abençoado, pastor? Aplauda mais o Senhor Jesus Cristo. O altar é uma plataforma de autorização de leis, aleluia, ou de legalização para os espíritos funcionarem na terra. Meu amigo, um altar é uma plataforma, aleluia, de leis autorizadas a funcionarem na terra. Quando estamos diante do altar, estamos diante de uma plataforma que vai ditar leis que vão dominar na nossa família. Por exemplo, quando Zacarias estava diante do altar de Deus, ofereceu o incenso, ele deu permissão ao anjo se manifestar na terra. Quer dizer, ele autorizou o anjo a se manifestar na terra. E outra coisa, a afetar toda a geração dele. De tal maneira que havia uma lei que dominava na vida daquela mulher Isabel. Era a lei de quê? Da infertilidade. Ela não estava em pecado, não estava na fornicação, até uma maneira era sacerdote, um servo de Deus. Mas ela não conseguia conceber porque uma lei dominava no ventre dela. A lei da infertilidade. Mas eu disse que o altar é um sistema que autoriza leis a entrar em funcionamento na terra. Quando o anjo veio na terra, ele veio alterar a lei da infertilidade, ele removeu. A lei da fertilidade, ele colocou no ventre daquela mulher. Não, a igreja não está entendendo a pregação. O que é que eu vou dizer? Que se você entender a importância e o impacto do altar na tua família, você pode entrar lá para explicar. Sabe, o altar é tipo um telefone. Você pode entrar para alterar as definições. No telefone tem a definição de escuro, tudo escuro. Mas tem a definição tudo claro. O que eu vou dizer o quê? Aquilo que estava escuro na tua vida, quando você entra no altar de Deus para oferecer oração, para oferecer adoração, você está em uma plataforma, não da Huawei, não da Samsung, mas da plataforma divina, onde está o sistema operativo de Deus. Você ainda não tem saldo de dado, mas pode alterar o sistema. E onde tinha doença, pode tirar a doença, meter a cura. Onde tinha pobreza, tira pobreza, mete riqueza. Onde tinha condenação, medo, depressão, retira disso e coloca o Espírito de Deus.
coisa física, é uma coisa espiritual. Fisicamente não tem nada, mas lá há uma atmosfera, há uma energia, há uma catalisação espiritual que domina e controla aquela área toda. Aleluia. Aleluia. Ele depois entendeu que aquela experiência não era a oração dele, era o altar que o avô dele fez. Da mesma forma que o altar divino pode te abrir os céus, o altar satânico pode fechar a tua vida. Jacó teve céu aberto porque o pai dele declarou um altar que lhe abriria os céus. Há pessoas que estão andando na terra com o céu fechado. Não porque Deus não pode lhe abençoar, não. Mas o altar que levantaram é que fechou as bênçãos na vida dele. Nós estamos a ver de famílias que foram no Quimbanda, famílias que têm pacto com o diabo, famílias que eram pessoas bêbadas, porque quando você bebe muito, ama mais a bebida do que Jesus, o teu altar de adoração é a bebida. Aleluia. Os sintomas de uma família controlada por um altar é a prostituição, esterilidade, doenças hereditárias, pobreza excessiva, falta de formação acadêmica. Quer dizer, tudo aquilo que é errado, que vem motivado por uma experiência espiritual, é sustentado por um altar. Há pessoas que foram no Quimbanda, levaram o nome dos filhos. Ele não sabia que aquela galinha que pediram e sacrificaram era para um altar. Agora os filhos estão presos por causa daquele altar que está a descontrolar. O altar não respeita a idade, o altar não respeita a beleza, e vou ir mais longe. O altar não quer saber se tens conhecimento que ele existe ou não. O efeito está sempre a se manifestar. Aleluia. Jacó, o céu se abriu diante dele, porque o pai dele edificou um altar. Aquilo era uma tipologia de que quando Cristo fosse morto na cruz de Calvário, o céu estaria aberto para toda pessoa que crê na pessoa de Jesus Cristo. Hoje em dia, os anjos continuam a subir e a descer. Aleluia. No tempo de Jacó, para o anjo subir e descer foi necessário uma escada. Aleluia. Aquela escada é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o caminho que nos leva no céu. Você pode aplaudir Jesus Cristo. Ele é a verdade. Ele é a vida. Quando ele diz que esse é o caminho, é aquela escada que ele estava a apontar. Entenda. É uma escada que não te leva na doença. Não te leva no fracasso. Não te leva na derrota. Mas te leva na presença de Deus. Aleluia. Então, o altar é um lugar de sacrifício. O altar é um lugar onde as alianças são feitas e mantidas na terra. Normalmente quem vai fazer um altar, ele faz uma aliança com Deus. Aleluia. Entenda do José. Porque Deus abriu um tempo, você está a entender isso. Sabe, quando Jacó disse, aqui é Betel, a casa de Deus, é o lugar onde Abraão tinha sacrificado. Aleluia. Significa o quê? Onde ele sacrificou é o lugar onde tinha um altar. E aquele altar foi chamado de quê? Casa de Deus. E daquela casa de Deus é o lugar onde o quê? O céu se abriu, a escada saía da terra para o céu. Aleluia. Quando Jacó disse, esse lugar é a casa de Deus, na dimensão natural era aquele lugar físico. Na dimensão espiritual, é você a casa de Deus. Onde o céu está mesmo. Onde a escada sobe e desce. É você, diga, sou eu. Diga, eu sou a casa de Deus. Por isso é que Deus disse, não vou habitar mais em templo feito por mão de homens, mas vou habitar no meu próprio templo. Naquela altura tem que ter escada para subir. Hoje não precisa escada. Deus habita dentro de mim, dentro de você. Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo por isso. Alguém diga aleluia. Aleluia. O altar é um lugar onde as alianças são feitas e mantidas na terra. Há uma aliança que se fez em muitas famílias. Essa aliança é uma coisa que dura muito tempo. Enquanto não for destruído aquele altar, a aliança permanece a gritar na vida da pessoa. Por isso você encontra pessoas que estão dentro da igreja, mas não tem uma mudança significativa na sua espiritualidade. Famílias aqui, tem a família que dizem que tem santos. Você que está me acompanhando no Facebook, se na tua família dizem que tem santo, tem que procurar ajuda a Jesus Cristo. Aquilo não é santo, são demônios que se autodenominaram de santos e eles têm rituais que eles fazem sequencialmente. Se você entrevistar famílias que têm esse problema, eles dizem que tem um prato onde eles metem dinheiro. Aquele dinheiro é um sacrifício à vida financeira daquela geração toda. E você vai notar, as famílias que vêm de santo, que dizem isso, santo do altar, são famílias que a maior parte sofrem muito com a pobreza. Porque eles sustentam aquela aliança com o dinheiro da geração. Quando um pai coloca moeda ali, ele não está a comprometer só a vida dele financeira, é toda a geração que ele está a comprometer.
Por isso mesmo, antes de manter, você que está aqui na igreja, comece a investigar na família onde você está a se meter. As pessoas não estão a prosperar, não estão a progredir. Não que mataram ou fizeram mal, é que se meteram numa aliança, que não é aliança que podia te fazer avançar a tua vida. A única aliança legítima na terra é a nova aliança do Cordeiro, do sangue que foi derramado na cruz de Calvário. Toda aliança que não está misturada com o sangue de Jesus, devemos rejeitar, quebrar, cancelar, porque não glorifica o nome de Deus e não traz benefícios satisfatórios na vida da pessoa. Aleluia, aleluia. O altar é o lugar onde a aliança é feita e é mantida. Quer dizer, enquanto o altar existir, a aliança também vai existir. Há pessoas que fizeram aliança que você não pode trabalhar. Você é bonita, você é inteligente, você até tem licenciatura, mas quando leva o documento, os outros já veem que não estudaram mais do que você. Lhe chamam, você nunca te chama. Há pessoa que a aliança da família dele é que ele não pode ser promovido. Ele está muito tempo no trabalho. Os que vêm agora estão a ser promovidos, estão a ser mandados no exterior, fazem informações, mas ele tipo lhe esqueceram. É a aliança que está a reclamar a tua vida. Há pessoas que a aliança deles, o homem não pode casar com ela. Só pode lhe engravidar, só pode dormir com ela, abusar do corpo dela e nada mais do que isso. Antes de julgar uma vizinha que não está conseguindo manter, ou que está sempre a se engravidar, procura entender qual é a espiritualidade que domina na família dela. Muitos que chamam que são mulher da rua, prostituta e bababá, não era desejo deles ser prostituta, são leis que dominam na vida deles. Você não é uma pessoa do nada vai se tornar prostituta. Há pessoas que essas alianças fecham de uma maneira tal o acesso à prosperidade que você quer dizer, é uma opressão espiritual que ninguém vê. Há pessoas até que ouvem vozes à noite. Ouvem vozes. Vai fumar, vai beber, vai beber. Há pessoas até dentro da igreja já falou, pastor, ontem recebi um casal no escritório, estava a conversar com eles. O marido começou a me dizer, pastor, estou a ouvir uma voz a me mandar para sair daqui. Pastor, uma voz está a me gritar, está a me falar para mim ficar irritado contigo, porque o que você está falando é a verdade. Estou a ficar irritado, pastor. Pastor. Eu disse, fica calmo, Deus está no controle de tudo. Comecei a lhes aconselhar. Quando terminou o conselho, vim aqui com ele, falei, Stelvio, o outro Emmanuel, ore a favor desse indivíduo. Quando comecei a orar a favor dele, manifestou a força do mal. O inimigo manifestou no corpo dele, ele caiu. É um homem que trabalha muito, mas não consegue ver o salário dele. É um homem que tenta manter, mas as mulheres sempre lhe traem. O relacionamento sempre termina. Um jovem, ele não sabe por que está acontecendo isso. Sabe de uma coisa? O altar não quer saber se tens conhecimento ou não. Ele vai reclamar a tua vida. Na igreja não é lugar de vir passear, é lugar de entender quem você é, onde você veio, onde você está e onde é que você quer chegar. Dá comigo 4 coisas. Diga, quem sou eu? De onde eu vim? Aonde eu estou? E aonde é que eu quero chegar? Enquanto você não entender isso na tua vida, não deixa de vir à igreja, não relaxa de buscar a Deus. Aleluia. Eu estou só a te situar no tema, porque ainda não entrei na profundidade. Estou só a te situar no tema. O altar pode ser um monumento, uma pessoa ou uma instituição física. A pessoa, ela andar é o altar. Pastor, como assim? Há pessoas que, por exemplo, vêm na família dos Sobas. A avó era, bisavó era Soba, a avó era Soba, o pai era Soba, ele é o primeiro filho. São pessoas que de criança já são preparados com as comidas, com os tratamentos, com os olhos, com os banhos, com as folhas, no sentido de receber o poder espiritual do sobado, para poder sobar naquela família ou naquela terra. Aleluia. Esse tipo de pessoa, existe tipo de mulher ou de marido que ele tem que ter. Ele não pode manter com um cristão, porque vai ter choque entre a luz e as trevas. Então ele é um altar em andamento, de maneira que, se você é homem, se envolve com essa mulher, você entra no domínio daquela espiritualidade. Toda a tua energia, toda a tua sorte, toda a tua prosperidade é transferida naquela mulher. E você começa a sofrer, a secar, enquanto ela está subindo mais ainda na dimensão da espiritualidade. Diga, estou a entender, pastor? Diga, uma pessoa também pode ser um altar. Por que eu estou a dizer que a pessoa é um altar? No Antigo Testamento, o altar era um lugar físico. Se você estudar o tabernáculo, tinha 3 partes. O pátio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Dentro do lugar santíssimo, tínhamos uma coisa que chamavam de o propiciatório, que era a arca da aliança. A tampa da arca da aliança era chamada de propiciatório. Era um altar, onde o sacerdote, quando matasse um animal, tinha que levar o sangue naquele altar. E quando ele pingava aquilo,
o pecado do povo era perdoado naquele altar. Aleluia. Na nova aliança, o altar não é aquele lugar, é o meu corpo, é o teu corpo. Por isso eu estou a dizer que o altar é uma pessoa. E outra coisa, o altar também pode ser um instrumento. Expliquei agora do tabernáculo da Arca da Aliança, era um altar. Significa que tem casas, que tem quarto, onde tem um santuário. Vou explicar isso hoje. É de uma igreja tal, que eu não vou citar nome em respeito à denominação. Mas é um altar em que tem fotografias, em que tem velas de várias cores, em que tem terços, em que tem estátuas pequenas ou grandes, aleluia, em que uma certa pessoa, dia após dia, se dirige naquele local para proferir orações e invoca o nome de toda a família dele naquele altar. Quando há uma família que tem esse tipo de santuário, significa que essa família é controlada na dimensão espiritual por aquele altar. Enquanto não for derrubado, eles não vão conseguir prosperar. Porque o altar pode controlar toda a dimensão da tua vida. Vida espiritual, vida acadêmica, vida profissional. Não normalizem ter santuários em casa. Porque Deus é espírito. Importa que aquele que o adore em espírito e em verdade. Adorar o espírito é adorar de acordo com a palavra de Deus. E a palavra não manda ter santuário, onde tem que ter fotografia, tem que ter vela de várias cores. Não manda isso. Aleluia. Então, um altar pode ser uma pessoa, pode ser um instrumento, ou pode ser um monumento. Um monumento. Por exemplo, há famílias que têm fotografia de uma divindade. De outras denominações. Chamam de Deus ou que é representante de Deus. Outros até têm t-shirt com isso. Começam a orar naquilo, começam a fazer coisas naquilo. Significa aquilo controla toda a geração. Aleluia. Aleluia. O altar pode ser material ou imaterial. A família com altar é material. Por exemplo, a família que tem esses santos é um altar material mesmo. Metem uma mesa, fazem comida, de repente começam a invocar, a dançar, a cantar músicas estranhas. Vem um vento, leva aquela comida toda. E eles dizem que os espíritos se alimentaram. Esse é um altar físico. Agora, um altar espiritual não tem nada físico, mas é alguém que invoca Satanás. Ou ora, pede coisas a uma espiritualidade que não seja Jesus, nem o Pai, nem o Espírito Santo. Cabite? Conseguem me entender? O altar pode ser material ou imaterial. O altar mais complicado de se quebrar é o altar espiritual, imaterial. Porque o altar material é só um ponto de contato onde se encontra a espiritualidade e a fisicalidade. Aí dois mundos se encontram. Tá vendo quando se eu dobro aqui o joelho para adorar, do ponto de vista físico, estou numa igreja. Mas do ponto de vista espiritual, eu estou a fazer uma conexão do céu e a terra. Estou a buscar, estou a chamar a santidade, a pureza, a justiça, a misericórdia, o poder, a glória para intervir aqui nessa terra. Trazer cura onde tinha doença, trazer libertação onde tinha prisão, trazer mudança onde tinha controle espiritual. Quando estamos, por exemplo, esse homem, enquanto ele está tangendo, o tangedor, enquanto ele toca, ele está fisicamente está tocando piano. Na dimensão espiritual, ele está entrando em frequências espirituais. Está entrando em frequências. O céu se abre para subir essas notas no céu. Quando a nota chega no céu, o céu não fica parado. Assim que a adoração entra, alguma coisa sai. Os anjos descem aqui na sala. Aleluia. Vou mais longe. Quando ela adora, como na dimensão espiritual não tem passado, presente e futuro, enquanto ele toca, os anjos saem da eternidade, se movem na eternidade, vão no futuro ver o filho dele. Ele não tem filho, ele não casou. Na dimensão física, na dimensão espiritual, ele já tem filho, já casou. Os anjos vão lá, o miúdo aí na escola, quase a atropelar essa nota, o anjo lembra da nota. Ele retira o filho do perigo. Não porque o filho é bonito, mas porque o pai está a adorar, louvar, da gente vive eternamente. O nome dele é Jesus Cristo, a nossa redenção. Aleluia. Quando eu estou a adorar, não estou a mostrar que sei adorar. Eu estou a entrar na frequência espiritual da eternidade para tirar coisas que vão abençoar a tua vida. É por esse motivo, enquanto adorávamos, uma irmã já foi liberta lá atrás. A outra começou a ser visitada por Deus. Sabe? Entenda uma coisa. Aqui é um lugar físico que até não tem muitas condições físicas. Mas na dimensão espiritual,
nós estamos a unificar o céu e a terra. Em cada pessoa que está aqui, há uma dimensão que está afetando toda a tua família. A Jéssica me mandou uma foto que a irmã dela saiu no quadro de honra. E ela disse que tem orado muito para que Deus abençoe a irmã dela. Aquele quadro de honra é a dimensão da tua adoração, da tua oração que está a trazer isso. Sabe, o altar que você adora determina o impacto que a tua família vai viver. A dimensão da tua adoração revela a dimensão da visitação divina na tua família. Aleluia. Eu vou entrar agora já na minha pregação. Estava só a te situar no tema. Aleluia. O texto que lemos aqui, o texto base, fala do rei Acabe. Rei Acabe é descendente de Davi. Quando ele começou a reinar, aleluia, ele casou com uma mulher chamada Jezabel. Essa Jezabel era filha de um homem ímpio. E ela era sacerdotisa de um deus Baal, um deus falso, deus da fertilidade. Eles dizem que é deus da fertilidade. Ele não é Deus da fertilidade. Um Deus que chamavam que era Deus da fertilidade. Quando ela casa com esse homem, o que acontece? Ela rapidamente institui um altar ao Deus Baal e destrói o altar de Deus. E manda matar todos os profetas que adoravam a Deus. Significa o quê? Um casamento para ter sucesso depende do altar que levantaram. Nos disseram que para casar é só ser bonito, vestir bem, cheirar bem, dar as coisas do pedido. Não. Uma dimensão é casar, outra dimensão é manter o casamento. Sabe, aquela mulher controlava o marido na dimensão espiritual. Por causa do altar que ela levantou para o Deus Baal. Ela quando pedia algo, o marido tinha que dar. Ela não tinha como rejeitar, porque ela era controlado na dimensão espiritual. É muito triste quando você é um homem de Deus, por não entender as coisas, começa a ser controlado por uma outra divindade. Você pode ser um ministro de Deus, pode ser uma ministra de Deus. Se casas com alguém que tem um altar satânico e você não está levantado na oração, o domínio será dele naquele relacionamento. Casamento é muito mais do que comida, vestido de noiva, Casamento é uma dimensão espiritual. Essa mulher nos ensinou isso. Rapidamente, casou. A Bíblia diz que ela comprou carro. Não. Que ela pediu viagem. Não. A primeira coisa, edificou um altar para sustentar o lar dela naquele lugar. Sabe? Aqui aprendemos que se o teu homem te trai, é porque você não levantou o altar na tua família. Não estou a falar altar do Kimbanda, altar de Deus, que você vai oferecer sacrifício de oração, de louvor para o bem do teu marido, de tal maneira que Deus vai tocar o coração dele, vai começar a te respeitar, vai começar a te honrar. Não precisa buscar feitiço, depende do altar que está no teu casamento. Alguém diga aleluia. Aquele altar, ela controlava aquele homem, de tal maneira que mesmo coisa errada que ela pedia, o homem tinha que fazer. Eu lembro na Bíblia que havia um homem que tinha uma vinha, Nabote. Ela de repente lhe deu estalo de querer aquela vinha. Não, o marido dela queria vinha. O marido foi pedir. Nabote disse: não, essa vinha é minha herança, não posso te dar. Sabe? Qual é a herança que você está carregando? Aleluia. Aleluia. A maior herança é a herança espiritual. Aleluia. A herança espiritual é determinada pela dimensão que o teu antepassado adorou a Deus. Significa o quê? Se eu sou vosso pai na fé, sempre que eu estou a pregar, estou a vos dar a conhecer aquilo que pertence a vocês na dimensão espiritual. Aleluia. Nabote disse: prefiro a morte do que vender a minha herança. Há uma herança que Deus te deu. Não venda a herança por causa de sexo. Não venda a herança por causa de dinheiro. Não venda a herança por causa dos bens materiais. A nossa herança está acima da materialidade. É uma herança espiritual. É a coisa, quando vai dizer, somos abençoados com todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais. A bênção espiritual está lá. Agora, quando você adora a Deus, o altar de Deus, o altar de Cristo, do sangue do Cordeiro, aquela bênção espiritual sai a correr dos seus. Vai até no banco, se torna bênção material. Você recebe um dinheiro que alguém te abençoou. Aleluia. Então ele disse, a mulher lhe encontrou, a Jezabel falou: marido, estás triste por quê? Ela disse: eu queria a vinha do Nabote, mas ele não me deu. Ele disse: o quê? Você é um rei, quer a vinha e não te deram. Espera. Ela mandou matar Nabote, mandou-lhe receber a herança e mandou entregar no rei Acabe. E Acabe tomou posse de um território que não era dele. Até coisas erradas ele fazia. Quer dizer, a vida dele era dominada por aquela mulher. Sabe, a mulher é um ser muito espiritual. A mulher é o meio pelo qual Deus veio no mundo para salvar a humanidade. Por isso é que você vai notar na igreja, manifesta mais mulher do que homem. Quem já deu conta disso? Não é por acaso. A mulher é um instrumento sensível.
A mulher é muito combatida porque o inimigo sabe que se ela se firmar na palavra, ela é uma ameaça para o mundo espiritual. A mulher é um receptáculo da glória de Deus. A mulher é uma fonte que pode abrir o céu. Sabe, a mulher é o meio pelo qual Deus entrou com ele na terra. Sabe, Deus criou todas as coisas. Ele queria se introduzir no mundo, mas não tinha como. Pegou uma mulher, disse, é através de você que eu vou me manifestar na terra. Sabe, quando Deus escolheu aquela mulher, ela não era casada, não tinha muito dinheiro, mas Deus escolheu. Significa, não importa a condição que você está vivendo, mulher, Deus te escolheu. Deus te escolheu. Na Maria, lhe escolheram para trazer Jesus no mundo. A história de Jesus ainda não acabou. Todo mundo que crê em Cristo se torna Jesus Cristo. Ele é mesmo corpo com Cristo. Cristão significa pequenos Cristo. Ela trouxe o Salvador. Mas na tua cadeia você pode trazer um empresário, pode trazer um doutor, pode trazer um engenheiro, pode trazer um presidente. Sabe? Entende como é mulher? Deus não te fez para mendigar, para ser humilhado e humilhar. Deus te fez para ser um canal de bênção para o mundo inteiro. Mesmo se você contar, na igreja tem mais mulher do que homem. Mabrosaka. Aleluia. Aleluia. Então, Acabe era dominado pela mulher por causa daquela espiritualidade. Quando eles edificaram um altar a Baal, aquela edificação do altar não afetou só o lar deles, afetou todo o país. Há países que só não desenvolvem porque são dominados por um altar espiritual. Há países que você pode votar, mas não vai ter mudança. A mudança do país que é controlado por um altar espiritual não está na votação, não está nos políticos, não está nas eleições, não está no birô político, não está nas reuniões, está na espiritualidade daquele país. Por isso a Bíblia está a dizer, feliz é a nação cujo Senhor é Deus. Feliz, não disse pobre, não disse triste, disse feliz, alegre, abundante é a nação que o Senhor é Deus, que o altar é de Deus. Quando você encontra uma nação em que os líderes não adoram a Deus em espírito e em verdade, eles comprometem toda a geração, toda aquela terra. Quando Acabe casou com Jezabel, mataram os profetas, sabe? A intenção é que sempre que o altar das trevas se levanta, profetas da parte de Deus têm que ser mortos. É por esse motivo muitos queriam te matar. Se você perguntar bem a tua história, no princípio às vezes queriam te abortar. Na mente do pai e da mãe queriam te abortar, mas na dimensão espiritual sabiam que um profeta e uma profetisa de Deus está a nascer. Então queriam fazer tudo para matar. É por esse motivo tentaram matar Jesus quando era criança. Mas só que o altar que sustentava Jesus deu revelação para lhe tirarem daquele lugar. Significa o quê? Israel foi dominado por altar das trevas. E nós lemos na Bíblia, no livro de 1 de Reis, no seu capítulo 18, versículo 2, diz assim: e Elias apresenta-se a Acabe. A fome era extrema em Israel. A fome só ficou extrema porque o altar a Deus foi removido e o altar a Baal foi erigido. Aleluia. Todo altar satânico sempre traz coisas negativas no povo. Fome. Aqui nesse contexto é fome. Mas na fome eu posso tirar fome, posso meter doença, posso meter pobreza, posso meter perseguições, posso meter doenças hereditárias, posso meter ação da bruxaria, porque eles eram dominados por aquela situação. Aleluia. Era fome extrema. Diga comigo, fome extrema. Diga escassez, necessidade. Se a tua família tem uma escassez numa área, uma necessidade numa área que é repetitiva, é um sinal que pode ter um altar. Aleluia. O altar satânico, o altar das trevas, o resultado é só negativo que ele gera. É por esse motivo que Deus levantou Elias. Porque Deus sabia que enquanto aquele altar não for removido, o povo vai sofrer. A fome era tanta que até matava um filho para comer. Dia seguinte também tinham que matar o filho da outra para comer. Houve até um problema de uma família que se combinaram, comeram o filho da outra, no dia do filho dela saiu pánico. Aleluia. Pastor, isso tem aplicação nos dias de hoje? Tem. Pastor, me explica. Há famílias que o altar lá é tão grande que tem que chiquila de filhos. É essa família que cada ano tem que morrer um filho. Já sabemos morrer o filho do tio fulano, a mãe do tio fulano, ou do... Afinal de contas, essas mortes assim é consequência do altar que foi levantado. Diga, estou a entender as coisas. Diga, estou a entrar nos assuntos. Diga, chegou já o tempo.
A Bíblia diz que há tempo para tudo, bem amado. Há tempo para tudo. Há tempo de dominar, de nos dominarem, e há tempo de nos dominar. Há tempo da ignorância, mas há o tempo do conhecimento. Há o tempo da pobreza, mas há o tempo da riqueza. Há o tempo da prisão, mas eu queria anunciar apostólicamente que chegou o tempo da libertação, não só na tua vida, mas na tua geração. Se você diz amém, diga eu recebo e aplaudo o Senhor Jesus. Diga, Senhor, eu poder reinar. Diga, só Elias da minha geração. Deus disse, Elias, sai daí. Uma coisa que nós lemos aqui, que você leu comigo, não sei se você entendeu. Aleluia. Nós lemos aqui que sucedeu que destruindo Jezabel, os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas. Aleluia. Separou 50 de um lado, 50 do outro lado. Aleluia. Encontramos aí o profeta Elias, que estava em vida. E outra coisa, enquanto Elias andava, ele disse, Senhor, mataram os teus profetas. Eu sou o único. Como é que eu vou fazer? Normalmente, quando uma pessoa está numa família onde tem altar, sofrimento é tanto que a pessoa pensa que está sozinho. Vou fazer como? Ninguém está orando na minha família. Ninguém entende a palavra de Deus. Ninguém consegue me entender. Porque você quer explicar a batalha, mas não vão te entender. Vão falar que estás a exagerar. Vão falar que estás a ficar maluco, maluca. Mas você já entendeu a dimensão espiritual. Alguém está identificado com isso ou sou eu? Sabe o que Deus manda te dizer nessa noite? Que você não está sozinho. Que também tem o Coque aí. Também tem o Arthur, tem o Pastor, tem a Mariana, tem a Selma, tem a Jéssica, tem a Mamãe Cila, tem a Mamãe Isabel, tem a Melo, tem... Quer dizer, ele disse, não, você não está quase enganado. Ele disse, ainda tem umas 400 e tal, que não se dobraram diante de Baal. Significa que se você tem luta, você não é o único que tem luta. Tem pessoas também que tem mais luta do que você. Significa que se você está a orar, você não está sozinho. Outros também estão a orar pela família dele. A minha história tem que te motivar. A tua história vai me motivar. Porque juntos somos mais fortes. Aleluia. Diz a Bíblia que Obadias separou 50. Aqui desse lado 50. Aqui também 50. Sabe, na tua vida nunca pode faltar Obadias. Porque vão te mandar te matar. Mas Obadias vai te esconder para te alimentar com pão e água. Pergunta para o seu lado, quem eu estou, Obadias? Obadias é o teu pai espiritual. Entenda, ele não te dá sal, não te dá óleo, não te dá pulseira, não te dá fio. A única coisa que Obadias tem que te dar é a palavra e é o Espírito Santo de Deus. Pão significa palavra, água é a unção do Espírito de Deus. Sabe, nesse momento eu quero conjecturar. Aquele 100, você também está naquela lista. Sabe, o fato de você estar se alimentado com pão e água não quer dizer que você não vai exercer o teu ministério. E outra coisa, diz que eles estavam na caverna. Caverna é um lugar escondido, é um lugar de sofrimento, é um lugar de treinamento. Aleluia. Não confunda treinamento com derrota. Não vou repetir. Não confunda treinamento com derrota. O fato de você estar se treinando não quer dizer que você é derrotado. O fato de você estar a emagrecer esses dias porque não estás a comer bem, porque não tens dinheiro, não quer dizer que você está a ser derrotado, não. Você está se alimentado com pão e água. Sabe, pode não ter dinheiro, pode não ter nada, mas tem que ter. Sabe, Abraão, um patriarca, tá lá, nos ensinou isso. Quando ele mandou a escrava dele ir embora com o filho, ele deu o quê? Pão e água. Só que o pão e água de Abraão acaba, mas o pão de Jesus Cristo nunca vai acabar. É o pão da vida que nos sustenta eternamente. Alguém diga aleluia. E o profeta Elias notou que aquela situação não estava boa no país. Sabe, a tua revolta santa é que vai trazer mudança na tua família. Quando você sabe que tem família que tem altar, não pode brincar de ser cristão, brincar de prostituir, de fazer de fornicar, brincar de beber, brincar de discutir, brincar com as fofocas na igreja, se tratar mal. Não, você não tem. Nós não temos tempo para isso. Nosso tempo é comer pão e beber água, para sairmos com força. A Bíblia vai dizer que Elias estava cansado da caminhada, sentou num sicômoro, apanhou sono, um anjo veio, lhe tocou. Elias, acorda, toma pão, toma água. Sabe, uma igreja que é alimentada no pão e na água, ela se torna strong, se torna forte, ela derrota a obra do diabo. Paulo diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Não se fortaleça no que manda, não se fortaleça na universidade, é no Senhor Jesus Cristo. A força do seu poder, qual é o poder de Deus? É o Evangelho. Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho,
Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Sabe? A dimensão do teu aplauso é a dimensão da tua revelação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quer dizer, se você crê, você é salvo. Só que dentro dessa palavra salvo é soteria. Palavra soteria, você encontra quê? Libertação. Você encontra prosperidade. Você encontra preservação. Está entendendo bem? Você encontra perdão de pecados. Significa que quando você crê no poder do evangelho, o efeito da tua vida tem que ser a libertação. Aleluia. Elias foi levantado por Deus. Diga, Deus também me levantou. Diga, eu sou Elias da minha geração. Quando eu trago a história de Elias na Bíblia, nem para te mostrar sobre Elias. Elias não está num tempo melhor do que o nosso. Eu quero mostrar que Elias desse tempo é você. Isso não tem a ver com a tua idade, não tem a ver com a tua beleza, com a tua altura, com a tua conta bancária, com aquilo que você está vivendo agora. Eu estou estando numa dimensão espiritual. Deus levanta Elias. Diga, Deus me levantou. Diga, o Elias se levantou na minha família. Diga, eu sou Elias da minha família. Diga, eu vou enfrentar a força das trevas da minha família. Diga, eu vou derrubar a força da minha família. Diga, eu vou destruir as leis que dominavam na minha família. Em nome de Jesus. Diga, eu tenho mandato. Enquanto não se cumprir, não serei abalado, não serei confundido. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Se você crê, aplaude o Senhor. Elias foi lá. Todo altar requer um profeta. Os profetas de Baal no altar de Jezabel e os profetas de Israel no altar de Deus. Elias foi lhes convidar a ter um desafio. Sabe? Enquanto não ter desafio, a história da tua vida não vai mudar. Todo homem que é respeitado hoje em dia é porque passou por um desafio. Mike Tyson só é Mike Tyson porque passou por muitos desafios. Michael Schumacher só é Michael Schumacher porque passou por desafio. Michael Phelps só é conhecido como o maior nadador da história olímpica porque passou por muitos desafios. Pergunta ao seu lado, qual é o teu desafio? Por que não quer desafio? Ninguém cresce com sorriso e flores. Eu disse, ninguém cresce com sorriso e flores. Eu estava aconselhando uma filha ontem, nos que estava a dizer, a vida cristã é como a vida do militar. Não é vida de mimo, de finura, das unhas compridas, do salto alto, não. Quando eu estou aqui no quartel-general, eu não sou uma mulher ou um homem do mimo, playboy. Não, eu sou um militar, soldado de Cristo. Estou andando com uma baioneta, estou andando com uma coisa desse lado, uma coisa espiritual. Aqui eu vou receber instrução como entrar no campo de batalha. A tua casa pode ser um condomínio, mas a espiritualidade está te reclamar, pode ser um quartel de guerra. Eu quando saio daqui com a minha baioneta, entro na dimensão espiritual, raca da baçoca, que ele manda, tu atirar a baioneta, tu aplicar toda a força do inimigo, tu a destruir, toda a força, e depois, eu como tipo comando da Geni. Quando lhe dá um tiro, amarra um pado e avança, amarra um pado e avança. Somos aquele, quando lhe dá um tiro da fofoca, não paramos, tiro da calúnia, não paramos, avançamos. Somos boina vermelha, a boina vermelha é o sangue que protege, que foi derramado na cruz de Calvário. Aleluia! Diga, não me define pela minha altura, muito menos pela minha beleza. Diga, eu sou um comando. Quem abusa apanha. Sabe, é a verdade isso. Há coisas que no mundo falam na ignorância, mas se nós alinharmos com a palavra de Deus, é mesmo a verdade. Quem abusa apanha. Nós somos comando. Sabe, se quando era criança um amigo me deu sangue que eu sou comando, eu disse que sou comando, até disse que quem me abusar vai apanhar. E agora que eu estou a ser injetado pela semente da palavra, pela raiz da palavra, a semente incorruptível, a semente que domina em tudo. Aleluia! Diga, eu sou um comando do exército de Deus. Sabe, entenda uma coisa, isso não tem a ver com as tuas falhas. Comando também tem falha. Ele não se esconde na falha para errar mais, mas ele sabe que quando falha, Deus está disposto a lhe perdoar. E ele precisa mudar aquele comportamento. Aleluia! Não avalie a tua vida por aquilo que as pessoas te dizem que você é. Avalie a tua vida naquilo que a palavra de Deus diz que você é. Elias vai ter com eles.
Elias lhe disse: vamos fazer um desafio. Está na hora de desafiar o mundo da bruxaria que domina a tua família. Diga: eu estou a ameaçar. Você diga: você está a me ouvir mesmo? Eu sei que você está a me ouvir. Eu estou a ameaçar toda a lei satânica que domina na minha família. Agora mesmo, eu vou a derrubar. Oh Deus! Aleluia! Sabe o que Elias disse? Elias disse: até quando vamos coxer em nosso pensamento? Até quando vamos continuar com a doença, com a pobreza, com as situações? Ele disse: se Baal é Deus, então adore Baal. Mas se o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, alguma coisa tem que acontecer. Diga: algo tem que acontecer. Diga: algo já vai acontecer na minha família, na minha história. Em nome de Jesus. Aplaude o Senhor. Lá cada bolsa, calambaia. Elias ficou cansado com aquela situação. Sabe, enquanto você não se cansar, o inimigo vai continuar a te brincar. Enquanto você não ficar revoltado, a lei da família vai continuar dominando a tua família. Sai da lista dos que dão pena. Entra na lista dos que mudam a história. Você é um guerreiro, guerreira, que Deus levantou na tua família para provocar verdadeira adoração. Outra coisa, enquanto o altar de Baal não foi destruído, não chovia em Israel. Há famílias que não está chovendo casamento por causa daquele altar de Baal. Não está chovendo emprego, promoção por causa do altar de Baal. A chuva não vai cair enquanto o altar e os profetas das trevas não caírem por terra. Elias disse: vamos fazer um desafio. E o que Elias disse? Vocês constroem um altar, eu também vou construir um altar. É nos altar onde as coisas acontecem. Pedido não é levar as coisas, não. Antes de levar as coisas, à noite, na dimensão espiritual, no altar de Deus, já levaste as coisas. Fisicamente, você está aí cumprir o que já aconteceu na dimensão espiritual. Por que muitos vão? Lhe deixa, Deus está lhe visitar, não lhe mexe. Lhe encontrar só para não cair, não pancar ninguém. Aleluia. Sabe, a palavra, quando é a verdade, ela é acompanhada com poder. Aleluia. Elias disse: fazem um sacrifício ali, clamem o vosso Deus. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus que tem que ser adorado. Diga: o Deus que responder com fogo. Mas escuta uma coisa: Elias é batoteiro. O Deus Baal não é Deus de fogo, é Deus de fertilidade. Ele levou os profetas de Baal num campo que eles não têm domínio. Nós vamos levar os bruxos da família no campo que eles não têm domínio. Qual é o campo que não tem domínio? O campo da adoração a Deus de trabalho. O campo da oração. Ali eles vão perder ele. Diga: em nome de Jesus, eu declaro na minha família, para perder ele, a ação da bruxaria, para perder ele, o encantamento, para perder ele, a pobreza, para perder ele, o encantamento, para perder ele, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Elias é biju. Sabe o orgulho daqueles profetas que ele fez aceitar o desafio? As pessoas são teimosas, não querem aceitar que você agora é filho de Deus e que você está numa dimensão acima dele. Sabe, em Cristo, a maior dimensão é ser filho de Deus. Se você é filho, o pastor não está acima de você, o profeta não está acima de você, o apóstolo não está acima de você. Filhos somos todos. Aliás, título te baixa, filho te exalta. Porque Jesus disse que tem coisa que só é para os filhos. Aleluia. Então, disse: clama o fogo no vosso Deus. Elias sabia que o Deus dele não é Deus de fogo. Mas o que Deuteronômio está a dizer? Que o nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. O meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus é um fogo. Sabe, você não pode vencer o altar sem conhecer o teu Deus. Você não pode conhecer o teu Deus sem conhecer a palavra do teu Deus. Elias conhecia o Deus dele. Disse: ele é Deus de fogo, vou lhes agitar. E outra coisa, Elias sabia que eles vão perder rede. Começou a lhe falar: ore mais alto, gritam, se cortam. Será que o vosso Deus está dormindo? Elias sabia: vosso Deus não é de fogo,
é de fertilidade. Mesmo também a fertilidade também é de mentira. Aleluia. A consciência de quem é o teu Deus é que vai dar autoridade para enfrentar os seus inimigos. Aleluia. Sabe? Hoje aqui eu vi apostolicamente, vamos alterar decreto nas famílias. Sabe? O maior erro que Satanás cometeu no dia de hoje é permitir você chegar aqui nesse lugar. Sabe? Ele disse, gritem, cantem. Começaram a se cortar. Mas nada acontecia. Ele disse, tá bom, agora vocês parem. Ele controlou a hora. 3 horas da tarde. Era a hora do sacrifício. Essa hora é a hora que Cristo na cruz gritou, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ele sabia a hora. Sabe de uma coisa? Mesmo que tenha batalha na tua família, tem que saber a hora de se apresentar diante dos seus inimigos. Não é só saber, não. Eu sou da palavra, vou enfrentar, não. A Bíblia diz, tem tempo determinado para cada coisa debaixo do céu. Eu vim te dizer, no relógio natural são 20 horas. No relógio espiritual, é a hora de você se levantar para destruir os decretos da tua família. Aleluia. Diz a Bíblia, Elias fez o sacrifício, mandou meter água, muita água, porque a água é a palavra de Deus. Mandou matar um animal imaculado, que é o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Mandou meter as pedras, que simbolizam as 12 tribos de Israel. Aleluia. Agora eu pergunto, quando é que fogo vem com água? Ou água vem com fogo? Não tem como isso acontecer. Naturalmente falando, é impossível a água provocar fogo. Mas só que nós não somos naturais. Paulo está a dizer, as nossas armas não são carnais, mas são espirituais em Deus para destruir fortaleza. Qual é a arma que ele usa? A palavra e a oração. Ele diz, Deus, manifesta-te agora nesse altar que tu és Deus. E que eu fiz todas as coisas segundo a tua palavra. Primeira coisa, manifesta que tu és Deus. Quer dizer, se você quer quebrar o altar, não é para mostrar que você ora muito, é para Deus ser glorificado na tua vida. É isso que ele falou. Que tu és Deus. Outra coisa, que eu fiz todas as coisas, não só um bocado. Só vem esse altar quem faz todas as coisas de acordo com a palavra de Deus. Aleluia. Aleluia! Manifesta-te agora que tu és Deus e que fiz todas as coisas de acordo com a tua palavra. O altar de Deus só tem domínio quando é sustentado pela palavra e pela oração. É impossível você destruir o altar da tua família. Você acha que a tua oração de 15 minutos é suficiente? Você acha que vindo no culto, depois da moderação, você nem participa da oração na igreja? Não ora 12 horas, qual altar você vai derrubar? Você não tem desejo pela oração? A oração de Deus, você não vai ver se é mesmo só em casa ver televisão? A oração, você controla a hora, 19 horas acabar a moderação, que estás a vir para vir só na adoração, depois ouvir a palavra de Deus? Às vezes aqui a moderadora está dirigindo a oração, você está calado assim, sentado ali a assistir. Você não tem consciência de quem você é, não tem consciência do que está acontecendo na tua família, não tem consciência do que Deus pode fazer contigo. Deus pode te segurar, te tornar uma bomba, uma ameaça na dimensão espiritual. Diz aquele que tem sede de mim, venha e beba. Onde é que estão os famintos por Deus? Aleluia. Ele diz que fiz todas as coisas segundo a tua palavra. A Bíblia está dizendo que não depois de muito tempo caiu fogo do céu. Fogo caiu da onde? E queimou todo aquele sacrifício. E queimou todo aquele sacrifício. E lambeu até as pedras. Aleluia. E o que aconteceu? O povo começou a gritar, só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Diga na minha família, só o Senhor é Deus. Nos meus negócios, só o Senhor é Deus. No meu ministério, só o Senhor é Deus. No meu casamento, só o Senhor é Deus. Na minha formação, só o Senhor é Deus. 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 Só Jesus é Deus. Só Ele é o Cordeiro. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. E a Bíblia diz, depois do fogo cair, ele pegou numa espada e matou todos os falsos profetas. Hoje em dia não podemos matar os nossos inimigos.
Mas a espada que temos que pegar é a palavra de Deus. Fazer, Pai, me perdoa porque ele não sabe o que está fazendo. Pai, tenha misericórdia dele porque ele está falando de mim. Quando você ora nessa dimensão, estás a lhe vencer no mundo espiritual. Estás a lhe cortar o pescoço na dimensão espiritual. Ele está a ficar inoperante com relação à tua vida. Há demônios, há inimigos que estão a prevalecer, a pessoa não sabe orar. Ora para ele morrer, para ele sofrer acidente. Isso não é oração. A oração da nova aliança é da misericórdia. Orai pelos que vos perseguem. Bem dizer quem te maldiz. Quando você ora nessa dimensão, estás a colocar brasas de fogo na cabeça do teu inimigo. Quando mataram os profetas de Baal, a Bíblia está a dizer que o povo voltou a adorar a Deus em espírito e em verdade. Quando você destruir o altar da tua família, a tua geração vai adorar o Deus verdadeiro. E outra coisa, Elias disse, arrume as coisas, porque ouço o barulho de uma chuva abundante. Mas a Bíblia não diz que tinha barulho. A Bíblia não diz que tinha barulho e Elias ouviu o barulho. Elias, na dimensão da fé, entendeu que uma vez que eu resolvi o problema daqui, a chuva vai ter que cair. Aleluia. Não tinha sinal de chuva. Quando você quebra o altar, a bênção de Deus se manifesta na tua vida. Eu ouço um barulho da bênção da tua vida. Eu ouço uma chuva de casamento na tua família. Eu ouço a chuva do emprego na tua família. Eu ouço a chuva da provisão na tua família. Eu ouço a chuva do avanço na tua família. Se você também se levanta ainda, vamos declarar isso para Deus. Raga da bolsa. Vamos adorar a Deus. Vamos entrar na oração. Lacatamanda, ragadaya, ragadaya. Abre as tuas mãos. Sabes? Segura. No Antigo Testamento, a luta era física. Enquanto iam com espada e lança, eles venciam a guerra. Na nova aliança, a luta é adoração. Significa, se você adorar Deus aqui nesse lugar, espiritualmente vai sair do teu corpo para ir lutar com todos os inimigos da tua família e te vencer. Aleluia. Ou Deus vai enviar anjos para se manifestarem a favor de ti. Oh, oh, oh.